Boa noite, meus amigos, meus irmãos da Cafelma, do Nordeste, desse Nordeste querido e de todo o Brasil, já que nós estamos no YouTube. E o YouTube não é só para o Brasil, é até para o mundo, e a Cafelma está lá. Agradeço demais, é uma sensação muito boa quando nós nos encontramos, porque nós fomos separados, não é? Fisicamente, mas graças a Deus está se aproximando a data de reunirmos fisicamente, dessa vez para nós comemorarmos esse afastamento que nos deixou muito saudosos. De qualquer forma, Alagoas está expressando uma alegria muito grande de estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos todos os calfemistas, todos, até aqueles que não conseguiram chegar até essa live hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Meus irmãos, para iniciarmos nosso trabalho de hoje, nós vamos trazer o nosso poeta, o nosso artista. A Cafelma tem artista, tem poeta, tem desenhista, tem cantor, tem tocador de viola, de pandeiro, tem o poeta João, né, que se apresentou para a gente. Enfim, tem todo mundo. Mas tem um poeta que está sempre nos agraciando aqui com a sua presença, que é o nosso querido Merlânio Maia, que é o nosso poeta querido. Está com você a palavra de hoje. Poeta de nascença, né? Poeta de nascença, poeta de crescença, poeta de poesia nossa. Hey, 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 hey. Quando o amor veio à terra, sob o nome de Jesus, a vida nada valia, ninguém conhecia a luz, mas da simples manjedoura resplandeceu duradoura, e o mundo assim conheceu em chegada triunfal naquele belo Natal. E assim o amor venceu. E as alegrias do reino da luz se fez sobre a terra, o evangelho se fez vida, destruindo a razão da guerra. E o homem de Nazaré pregou o amor e a fé, e a esperança renasceu, contagiou multidões e renovou corações. E assim o amor venceu. Instaurou-se a boa nova, a doutrina da alegria, e Jesus sempre deu prova de que de Deus procedia, socorrendo os desgraçados, cegos, coxos, dementados e outros que a lepra comeu, mantinha todos de pé sem medo da nova fé. E assim o amor venceu. Assombrou seus inimigos que tentavam lhe calar. Jesus, sem temer perigos, foi cordeiro, assim imolar. E após ser crucificado, mostrou-se mais sublimado e o seu perdão concedeu. 3 dias após voltou, ressurrecto se mostrou. E assim o amor venceu. Plantou sagrada semente que nos corações brotou e iluminou toda a gente. Nos lugares onde andou, e aquela palavra amor foi vinho embriagador, que aquele povo bebeu, mais tarde ao circo descendo, e a cantar mesmo morrendo. E assim o amor venceu. Passam milênios aos montes, e até hoje a humanidade ainda bebe da fonte, já busca aquela verdade, mesmo envolto em sofrimento, sonha com aquele alimento que o planeta recebeu, daquele que foi sozinho, verdade, vida e caminho. E assim o amor venceu. Dias venturosos houve nesta terra, quando de Belém resplandeceu a luz. Chegou nesse mundo
Jesus, levando o evangelho em praias e serras. Divulgava a paz e condenava as guerras, falava de um reino que iria instaurar, um reino de amor que viver a mostrar. E a multidão sonhava embevecida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, palavra do Cristo na beira do mar. Sou o caminho, a verdade e a vida, palavras do Cristo na beira do mar. Mal raiava o dia e os seus seguidores se aglutinavam naquele torrão, centenas, milhares, grande multidão, ouvindo Jesus minorar suas dores. Curava aleijados sob 1000 clamores, leprosos aos corpos iam restaurar, cego de nascença passava a enxergar, e as mães com os filhinhos curados aos peitos ouviam Jesus dizer: sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Ouviam Jesus dizer: sede perfeitos, palavras do Cristo na beira do mar. Jesus se falava, logo a natureza o acompanhava, mudando de cor, como a perceber seu infinito amor, como a integração e excelsa pureza. A fauna e a flora em tons de beleza, a orquestra doce canção pelo ar, o céu azulava com vento a soprar, enchendo esses dias de tanta esperança. Dizia Jesus: deixa vir as crianças, palavras do Cristo na beira do mar. Dizia Jesus: deixa vir as crianças, palavras do Cristo na beira do mar. Os velhos se enchiam da paz desejada e os homens sentiam-se cheios de fé. Os estupiados ficavam de pé, toda a multidão se sentia parada. Sua eterna fome era-lhe saciada da boca daquele que sabia amar, falando de um reino que vinha instaurar, e o seu verbo quente chegou até nós. O reino de Deus está dentro de vós, palavras do Cristo na beira do mar. O reino de Deus está dentro de vós, palavras do Cristo na beira do mar. E assim lá na praia o mar se acalmava e o céu se abria para o sol docemente, brilhando repleto do amor tão ardente, saído do mestre que paz exalava. Sua eterno, sabendo que o mundo já incomodava, pede seu detorno e seu ré e seu teste sem par, e ao grupo apostólico vai preparar, para que não se sinta tão desamparado. Amai-vos também como vos tem amado, palavras do Cristo na beira do mar. Amai-vos também como vos tem amado, palavras do Cristo na beira do mar. Como foi predito, prendem o Senhor, diante de todos o matou na cruz, depois é enterrado o corpo de Jesus, cobrindo o planeta de luto e de dor. Porém não calaram seu verbo de amor, que após 3 dias voltou a bradar, ressurgindo o mestre do ando tumular, vive ordenando sem sombra nem véus, pregai pelo mundo o reino dos céus, palavras do Cristo na beira do mar. Pregai pelo mundo o reino dos céus, palavras do Cristo na beira do mar. Meu povo, meus amores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, deixando um abraço para vocês, começando logo com a poesia nordestina, com Galopa Beira-Mar e com poema do poetinha muito amigo de vocês, do coração, ainda com saudade daqueles momentos que tivemos agora, recentemente, todo mundo junto. Um beijo no coração de todo mundo e segue a nossa tarefa de hoje. Muito obrigado, poeta. Vamos agora, para iniciar o nosso trabalho em si, fazer uma prece. Nós não podemos esquecer do nosso mestre maior, que nos guia, né? Então, para isso, nós vamos convidar a Eurides Peixoto para fazer a prece em nome de Jesus. Meus irmãos, meus amados irmãos, nessa sintonia de fraternidade,
quando todos nós juntos ouvimos essa belíssima introdução do nosso poeta Merlânio, essa verdadeira preparação de ambiente que nos remontou aos primeiros tempos de Jesus aqui na Terra. Vamos, num só sentimento, dizer assim: mestre querido, muito obrigado. Muito obrigada por esses momentos que nos iluminam, que fortalecem nossos espíritos, que nos convida ao perdão, ao amor, que faz com que nós nos sintamos cada vez mais devedores com a tua misericórdia e mais necessitados de acompanhar a tua trajetória. Ilumina nossa café, meu Senhor, que nós tenhamos sempre esse ambiente de paz para nos reabastecermos espiritualmente. Abençoa cada um dos presentes, abençoa aqueles que não puderam estar aqui conosco, principalmente nossos irmãos desencarnados cafeomistas. Que a tua paz, mestre amado, esteja conosco, esteja no nosso coração, no coração de cada um cafeomista, que não haja lugar dentro de nós para o desamor, a falta de fraternidade. Abençoa-nos, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Agora nós vamos para as saudações dos estados, né? Vamos começar por Pernambuco. Isabel Falcão. Boa noite, minha gente. Que Jesus abençoe a cada um. Emmanuel diz que a alegria reside no coração que ama e serve. E é essa a razão pela qual a gente vê sempre nessa alegria tão contagiante quando se reúne a Cafelma, né? Então, parabéns mais uma vez, a gente está sempre exaltando isso e o quanto é tocante essa alegria e a forma como vocês participam, a forma carinhosa como Raquel agrega a cada um, né, que vai chegando. Então, que Jesus possa cada vez mais abençoar esse trabalho, para que ele continue crescendo, se fortalecendo e possa espalhar mais energia e mais alegria ainda por onde passa, né? Então, recebam aí o abraço fraterno de todos nós pernambucanos, que Jesus fique com vocês. Um beijo. Que bom, Isabel, que bom. Isabel, que é a nossa vizinha aqui de Alagoas, né? E agora vamos para Paraíba. A Ana Argentina está com a palavra. Então, boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. É um prazer enorme estarmos nesse momento, nesse encontro maravilhoso que nos faz sentir esse aconchego, essa fraternidade que existe nesse movimento. E a Paraíba, nesse momento, se sente feliz nessa noite que nós ainda estamos relembrando o final de semana, que com tanto amor nós nos encontramos, com fraternidade, com sinceridade, com paz, finalmente, com tudo que o ser humano pode precisar, nós sentimos neste final de semana. Então, que todos os cafeomistas se sintam abraçados neste instante e dizendo só assim, um trechinho que eu encontrei aqui. O Espiritismo tem Jesus como pastor, o único que Deus nos deu para milênios, que nos espera num só rebanho, não de religiosidade, mas de amor, de um para com os outros. E assim, meus irmãos, eu deixo essa mensagem, que todos nós possamos, cada dia mais, crescer essa fraternidade em nossos corações. Que a paz do nosso Mestre permaneça com todos nesse instante. Fiquemos com ele e até a nossa palestra agora, né? Que Jesus nos abençoe. Muito bem, Ana. Muito bem. E a gente, quando ouve as palavras de vocês, a gente fica, às vezes, até com consciência doendo, porque não conseguiu chegar até aí, né?
no encontro recente. Mas vamos agora passar para frente, vamos para o estado do Ceará, com o nosso irmão Ximenes. Ximenes, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos. Jesus esteja conosco. Deus nos ilumine a todos nós. É com grande alegria que o Ceará está com a Cafelma. Parabéns pela prévia do encontro cafeumista. Parabéns a todos os cafemistas. Muito obrigado. O Ceará abraça a todos cafemistas. Está ótimo. Muito bem, Ximenes. Certo? Sentimos o seu coração nessas palavras. Tá. Agora vamos com as Alagoas. Fátima, é com você. Liga o microfone. Fátima. Toque, 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 toque. Fátima. Liga o microfone, Fátima. Obrigada, desculpa. Boa noite. É com uma imensa alegria que eu participo desses encontros, que apesar de ser virtual, a energia que vibra é intensa, a alegria é contagiante, tá? E que dá vontade de estar sempre perto, sempre junto, tá? Desse grupo tão maravilhoso. E é nesse clima que eu trago o abraço fraterno dos alagoanos, a gratidão por sermos recebidos pelos calfemistas com tamanho aconchego, com tamanho entusiasmo. Que Deus dê sempre a oportunidade de estarmos com esse encontro, com essa energia, com essa intensidade. Obrigada. Obrigado, Fátima. Muito bem. Agora vamos para Bahia, para o estado da Bahia. A nossa jovem Iraílde Brandão. Boa noite, amigos e irmãos queridos. É com muita alegria que trago as saudações do estado da Bahia. É sempre muito bom estar com todos, nesse momento de reunião, trazendo Cristo às nossas reflexões mais íntimas. A Raquel, a nossa coordenadora graciosa, querida, que Deus abençoe grandemente para que conduzamos sempre a Cafelma neste clima de harmonia, de fraternidade. É uma alegria da Bahia para todos vocês. Falar da Bahia e não ter alegria, gente, não tem como, né? Quando as pessoas dizem, você está sempre sorrindo, eu digo sempre, eu não consigo pagar uma dívida com tristeza. E quem conhece Jesus não é mais triste. Saudações baianas a todos, tá? E muita paz. Que Deus abençoe nossas intenções e nossos corações. Um beijo da Bahia para todos. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso querido Melquisedeque, do Rio Grande do Norte. Está com você, Melquisedeque. Boa noite a todos. Nós estamos muito felizes, contentes por termos participado do encontro de coordenadores dos estados, onde estiveram presentes o Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Paraíba, ausente alguns outros estados por questões de saúde. Porém, nós aguardamos que no nosso próximo encontro presencial possamos estar todos irmanados em uma só corrente de positividade, de alegria, de paz e de amor em nossos corações. São os nossos votos aqui desse Papa Jerimum, norte rio-grandense, né? A fim de que nós possamos sequenciar paulatinamente esse movimento da caravana
da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado. Queremos agradecer a nossa irmã a Argentina, que nos serviu de médio de transporte lá na confraternização, que nos encaminhou até a instituição Espírita Nosso Lar, para que nós ouvíssemos uma belíssima palestra explanada por nosso confrade Antônio, ou Toninho, como é conhecido, né? Então, fica aqui os nossos votos de gratidão por termos participado deste encontro fraternal, amigável, solidário, todos nós numa semântica de congraçamento, sem nenhum problema, sem nenhum desfrute, tudo em consonância com a mensagem do nosso Mestre Jesus. Nosso abraço a todos, de paz, de harmonia, de fé e de esperança a novos dias. Muita paz para todos. Obrigado. Obrigado, dizemos nós, Léo. Muito bem. Agora vem para a parte principal nossa de hoje, né? Que é o despertar da consciência com o nosso querido irmão Joelso Oliveira. Que Jesus o abençoe, o fortaleça, ilumine, que ele possa transmitir para todos nós tudo aquilo que ele preparou com muito carinho. Jesus te abençoe, Joelso. A palavra está com você. Oi, pessoas, boa noite. Estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Gratidão pelo convite, Raquel, da Cafelma. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tem pessoas que eu ainda não conheci, né, que não tive o prazer de conhecer, que eu só fui, acho que 2 Cafelmas, 2 ou 3, né, por enquanto. E terão outras, né, presenciais. Mas eu estou aqui, né, estive bem próximo durante o grosso da pandemia, como diz a história aqui com vocês no online, né? E aí, para a noite de hoje, nós preparamos essa fala a partir da perspectiva da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, né? Raquel, como sabe, que eu estou concluindo, né? Já sou quase psicóloga, agora em janeiro já recebo minha carteirinha. E eu estudo já Joana de Ângeles há um tempo, sei algumas coisinhas, né? Não, muito pouco ainda. E aqui em Cajueiro a gente teve a oportunidade de coordenar um grupo de estudo sobre a obra dela, e eu tenho me debruçado sobre os livros, né, que de Joana de Ângeles até a última contagem são 70, sem participação de ninguém, de nenhum outro espírito, e 95 com participação de outros espíritos junto delas. E 16 livros que compõem a série psicológica, né, e o Despertar do Espírito, que é o 15º livro aí da série, 11º livro da série psicológica de Joana de Ângeles, dentro destes 16 livros. E o Despertar da Consciência é um tema que povoa não só a obra de Joana de Ângeles, né, mas toda a obra espírita, né, toda a literatura espírita vai falar desse despertar, desse processo, que é o processo de autodescobrimento, que se inicia, né, Kardec já muito sábio, né, Joana de Ângeles, em todos os textos dela, ela faz referência a Kardec, e Kardec, lá na pergunta, né, no Livro dos Espíritos, pergunta qual meio prático e eficaz para resistir ao mal, já nesta vida. Ele pede 4 coisas aos espíritos, né? Uma pergunta bem ampla e uma resposta muito pequena, né? Uma das respostas menores do Livro dos Espíritos, não é a menor, mas é uma das menores, e os espíritos respondem: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o processo de autodescobrimento, ele vem, né, junto com a perspectiva espírita, nasce ali, né, nessa pergunta, nasce no espiritismo, né, mas já vinha de muito tempo. É tanto que Marlon Reikdal, que é uma pessoa que vocês vão ouvir falar aqui nessa noite, né, é um psicólogo indiano de Curitiba,
ele é uma das pessoas que mais estuda Joana de Ângeles atualmente, né, na atualidade. Ele tem uma palestra sobre autodescobrimento, muito, muito importante. E ele traz que lá no Templo de Delfos, né, já há muito tempo, a gente tinha notícias desse processo de autodescobrimento. Né? A gente acha que foi Sócrates que disse, mas, na realidade, Sócrates visitou o Templo de Delfos, 750 mil anos antes de Cristo, e lá no pórtico de entrada tem: conhece-te a ti mesmo e descobrirás os deuses e o universo. Então, Sócrates ia entrar para receber orientações, para receber conhecimento dentro desse lugar, né? Ali naquele ambiente de sabedoria. Mas só com a frase que estava escrita no pórtico de entrada foi suficiente para ele voltar e, a partir disso, ele receber, ele procurar, ele se instrumentalizar no processo de autodescobrimento. Então, essa questão do autodescobrimento ela é muito antiga. E por que os espíritos não disseram outra coisa? Né? Porque muita gente... Qual meio prático eficaz para resistir os arrastamentos do mal já nesta vida? Alguém pode pensar: faça prece, faça caridade, vá às palestras, faça palestra, participe dos grupos de estudo. Tudo isso é importante. Mas se você não se descobrir, você vai ser aquela pessoa inoportuna no grupo de estudo. E, em vez de estudar, você perturba o grupo de estudo com suas questões. Você vai ser aquela pessoa que vai estar sempre criticando o palestrante. Ah, a Raquel poderia ter trazido, era isso, na palestra dela, em vez de estar dizendo essa besteira. É aquela pessoa que está ali sempre, né, criticando. Você vai ser aquele médium na reunião mediúnica que vai estar toda hora achando que os outros têm processos anímicos, enquanto que possivelmente você esteja, né, nesse lugar. Então, a pessoa que não se descobriu, ela está nesse lugar da crítica, do julgamento, né, da projeção da sua própria sombra, que é um termo que o Espírito Joana de Ângeles trabalha em toda a série psicológica, e principalmente no livro Em Busca da Verdade. É um livro em que Joana vai trabalhar fortemente o aspecto ou o arquétipo sombra, que é um termo da psicologia junguiana, ou como ela chama, quarta força, né? Vocês vão ouvir e vão perceber isso nos livros de Joana, quando ela fala a quarta força, ou psicologia transpessoal, ou a psicologia junguiana, que foi Jung, que é o pai da psicologia junguiana, e ele foi professor de Joana de Ângeles num curso no mundo espiritual de 50 anos. Então, Joana de Ângeles não fala de psicologia de qualquer lugar, ela fez um curso no mundo espiritual de 50 anos. Então, uma pessoa que não se conhece, ela vai estar toda hora se projetando nas outras pessoas. Projetando o quê? Projetando suas sombras, projetando seus defeitos, projetando suas inquietações, projetando os seus conteúdos mentais, psicológicos, espirituais, reencarnatórios, mal resolvidos nas outras pessoas. Por isso que o processo de autodescobrimento ele é tão importante, porque ele vai possibilitar que essas sombras, essas arestas, esses processos egóicos, eles sejam diluídos, eles sejam dissolvidos, que é o que Joana chama no livro Vida, Desafios e Soluções, sobre clarear as personalidades sombrias, ou as áreas sombrias da nossa personalidade. Então, o processo de autodescobrimento, ele vai facultar essa questão. Por isso que e Kardec, lá no jornal, né, da Revista Espírita, ele diz que não existe, vocês podem procurar essa Revista Espírita, onde Kardec diz que não existe espiritismo sem psicologia. São palavras de Kardec. Não existe espiritismo sem psicologia. É tanto que Joana de Ângeles é dos espíritos que mais falam, né, sobre a importância desse estudo, dessa ciência, né, no nosso meio. E por que eu digo isso? Pelo menos aqui nos centros espíritas que eu participo, às vezes eu vejo trabalhadores desavisados com determinados comportamentos dentro da casa espírita, e se ele tivesse em terapia, ou se ele tivesse avançado no seu processo de autodescobrimento, determinadas posturas não existiriam mais, né?
E o autodescobrimento, ele não vem só a partir de você ir no psicólogo, no psicanalista, fazer terapia toda semana. Ele também está inserido dentro do processo de estudo, né? Estudar a doutrina espírita. E não é porque eu estou falando também aqui em Joana de Anjos que vocês vão pegar todos os 16 livros de Joana de Anjos e querer ler a partir de agora, não. Eu tenho um amigo daqui da Paraíba, que eu acho que a Raquel conhece ele, que ele coordenou o grupo de estudo de André Luiz, 25 anos na Seja, em Campina Grande, Leonardo Bruno Farias, que hoje mora aqui em Cajazeiras. Ele diz assim: Joana de Ângeles é a cereja do bolo do movimento espírita. Então, a gente tem que começar, né, ali pelo ESD, para iniciantes, fazer o ESD bem feito, para depois chegar lá em Joana de Ângeles e entender o que é que o espírito de Joana de Ângeles está falando. Mas voltando também aqui para a questão da consciência, onde está escrita, né, a lei de Deus, ou as leis divinas. E os espíritos respondem que está na consciência. Mas se né, estão sendo escritos na consciência, por que nós ainda não conseguimos ser como devemos ser? Né? Tanto que Paulo de Tarso tem uma reflexão dele em suas cartas, quando ele diz que o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Justamente porque essas leis estão escritas na gente, na nossa consciência, mas elas precisam ser despertadas. E depois que delas serem despertadas, elas precisam ser nutridas. Elas precisam ser desenvolvidas, para que elas se expressem diariamente e se tornem um hábito natural na nossa vida. E como é que isso é possível? A partir do autoconhecimento. Então, por que a palestra de Raquel, vou usar Raquel aqui hoje de noite, né? Por que a palestra de Raquel, uma coisa que ela fez, me incomodou? Eu estou ali, né? Fui para assistir a palestra, por que a palestra de Raquel está me incomodando? Com certeza, né, como vai dizer Joana de Ângeles no livro Ser Consciente, esse incômodo, ele não é de ninguém. Esse incômodo é seu. Ele não é de outra pessoa. E se esse incômodo chegou, você tem que olhar para ele. Porque a palestra de Raquel em si é neutra. O que eu sinto a partir disso é uma escolha minha. Eu escolho sentir. E se eu escolhi sentir, é em função das minhas crenças, dos meus processos psicológicos, emocionais, que fazem com que eu veja, sinta e perceba as coisas como elas são. Então, eu não tenho que culpar ou responsabilizar a Raquel. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar por que esse incômodo, de onde é que vem essa sombra, conversar com ela. Né? Tem gente que, se você passar e não fechar a porta, aquela pessoa fica com raiva. Mas a questão nem é a porta, nem foi a pessoa que deixou a porta aberta. É uma coisa mais profunda. Tem que ir procurar essa causa. Por isso a importância do autodescobrimento. E chega um momento em que, se fulano passar 10 vezes, e as 10 vezes ele passar e deixar a porta aberta, aquilo ali não vai mais incomodar você. Porque você já resolveu. A terapia, ela faz isso. Ela traz a ferramenta e ela possibilita com que você resolva, e você resolva em profundidade as questões que antes atormentavam você. Eu estou trazendo esses exemplos que são superficiais, mas existem coisas bem mais profundas. Então, as leis de Deus estão na nossa consciência. E para que elas se expressem, elas precisam ser conhecidas. Então, eu tenho que olhar para mim e observar como é que o amor se expressa na minha vida. Assim como eu também tenho que observar quando é que Joel, no seu dia a dia, está sendo egoísta, não está agindo com amor. Por que eu fui egoísta naquele momento? Por que eu fui orgulhoso? E Joana de Ângeles diz, né, no livro Em Busca da Verdade, na página 53, que nós devemos fazer o assimilamento entre o anjo e o demônio interior. O anjo e o demônio interior. Ou seja, eu tenho que olhar as minhas sombras, mas olhar também a minha luz. E elas precisam ser assimiladas, ou seja, eu preciso acolher, integralizar isso e ressignificar, a partir disso, aquilo que é sombrio, para que aquilo se ilumine. Então, eu preciso, antes de tudo, aceitar que eu tenho sombra. Que se você chegar para determinadas pessoas no movimento espírita e você dizer assim, você sabia que isso aí foi orgulho?
Você sabia que isso aí foi egoísmo de sua parte? Está percebendo que isso aí é desequilíbrio? A pessoa vai, né, dizer você está se projetando em mim, enfim, uma série de questões e não vai aceitar que talvez aquela pessoa, além dela estar se projetando, que é possível, aquilo também tenha um fundo de verdade e eu preciso acolher. Portanto, que assim, uma coisa que eu tenho trazido para a minha vida é o seguinte: quando alguém diz que eu fiz uma coisa e que eu estou errado naquilo, eu volto e digo assim, possivelmente isso tenha acontecido, possivelmente eu tenha feito errado, talvez eu não esteja enxergando. Por favor, me diga, porque às vezes eu não estou vendo. A gente faz uma coisa errada, mas pelo processo, às vezes, de não ter maturidade naquela área, sobre aquele assunto, a gente não consegue ver. Então, isso de você voltar e dizer, será que o que Raquel está me dizendo sobre mim não é verdade? Deixa eu escutar aqui um pouquinho, deixa eu refletir sobre esse conselho, essa orientação que ela me deu. Talvez ela nem tenha dado de forma amorosa, mas foi o que Deus se utilizou para que eu observasse aquela sombra em mim. Então, vamos olhar para essa sombra, aceitar essa sombra, aceitar esse desafio e, a partir disso, avançar. Porque Joana de Anjos também orienta, né, no livro Plenitude, que é outro livro da série psicológica, é o quarto livro da série psicológica, o terceiro livro da série psicológica, onde ela nos orienta que a gente não fique na culpa. Porque muita gente, ao descobrir-se defeituoso, com muito orgulho, com muita vaidade, com muito egoísmo, enfim, outros defeitos, outras questões que precisam ser trabalhadas, fica ali naquele gozo de morte, né, como a psicanálise vai dizer, fica ali atrelado àquele sentimento mortificador e fica ali, né, toda hora sofrendo, atrelado àquela culpa. Ou seja, paralisa. A culpa, ela é paralisante. Então, Joana de Anjos pede para que a gente saia da culpa e vá para o arrependimento, avançar logo para o arrependimento, e do arrependimento ir para a reparação, e chegando na emoção superior, no sentimento superior, que ela chama de resignação dinâmica, que é a atitude de aceitar o problema, o defeito, seja lá o que for, e resolver. Né? Porque tem gente que diz, eu estou resignada, aí também fica ali. Não faz nada. Então, a resignação, ela precisa ser dinâmica. É por isso que Joana de Anjos não traz resignação separado. Ela traz resignação dinâmica. Ou seja, aceita a questão e avança. No livro O Despertar do Espírito, ela traz um texto, alguns textos que eu separei, que é assim. Há uma imensa defasagem entre o homo tecnológicos e o ser espiritual, que se apresenta desequipado de recursos para os grandes enfrentamentos propostos pelos mecanismos das suas próprias construções. Então, atualmente, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito conforto, né? Muitos de nós, outros nem tanto, mas a gente tem acesso a muita informação, e só que essas informações, muitas vezes, elas estão desequipadas, como Joana de Anjos vai dizer aqui, de recursos para os grandes enfrentamentos. Existem pessoas que estão aí agora, né, no mês de novembro. O mês de novembro é um mês que, no início, a gente fala sobre o dia de finados, sobre o luto, né, sobre esse processo de separação de um objeto amado, de um objeto de amor, de um ser amado. E, para muitas pessoas, é muito difícil passar por esse processo de separação, né, do luto, de alguém desencarnar, alguém morrer, né, seja pelo viés que for o olhar da separação. Por quê? Porque se encontra, como Joana de Anjos está dizendo aqui, desequipado de recursos que possam dar subsídios, ferramentas que possam amparar você no seu processo de expansão. E ela continua dizendo assim: o gozo ensandecido e desgastante através do sexo desvairado, das drogas aditivas, do álcool degradante, do tabagismo assassino, dos vícios de todo porte, enlaguecem os sentimentos ou os assulam absurdamente, consumindo as aspirações do bom, do belo e do nobre, que constitui a essencialidade da existência física.
E o que é que as pessoas fazem quando elas se percebem desequipadas? Ou quando elas nem percebem que estão desequipadas dessas ferramentas emocionais, espirituais, psicológicas? Elas vão tamponar, elas vão cobrir, abafar esses vazios, esses sofrimentos, a partir de quê? Do sexo, né, desvairado, como ela está dizendo aqui, da droga, do alcoolismo desgastante e degradante e do tabagismo assassino. Eu gosto assim, de Joana de Ângeles porque ela não tem, ela não passa muito a mão na cabeça, não. Ela diz o tabagismo assassino, ou seja, o cigarro está lhe assassinando. O sexo está deixando você ensandecido, louco, desvairado. Tanto que antigamente as pessoas que tinham sífilis, elas terminavam loucas, esquizofrênicas, né? A pessoa iniciava com a questão do sífilis, até Catarina de Médici, aquela rainha, a história vai dizer que ela passou um período, né, em bastante desequilíbrio. E no livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles, ela diz, Raquel, um dado estatístico genético bem interessante, e Joana de Ângeles gosta, né, nos livros dela, de trazer isso. Ela diz que pessoas que desencarnaram em vidas passadas através do sífilis, elas têm tendência a reencarnar geneticamente predisposta a desenvolver o Alzheimer. E ela diz nesse livro também, Vitória sobre a Depressão, que pessoas que se suicidaram em vidas passadas, elas reencarnam com predisposição genética a fazer uso abusivo de álcool e outras drogas, por conta das altas cargas de angústia que estão marcadas no perispírito, na história reencarnatória daquela pessoa. E ela continua aqui, né? Enlaguecem sentimentos que os assulam, desgastam absurdamente, consumindo as aspirações do bem, do nobre e do belo, que constitui a essencialidade da existência física. Então, muitas pessoas, quando estão desequipadas dessas questões que ela vai dizer aqui, se derrapam nesses gozos, nesses processos de comportamento, e muitas vezes são espíritos que vieram para trazer grandes contribuições para a Terra, mas que se desviam, né, de alguma forma do caminho, e com isso se afastam dessa aspiração que ela vai dizer aqui, do bem, do nobre e do belo. E ela continua. Automizado pela mídia que o comanda, tanto que Joana de Ângeles tem um livro chamado O Jovem, Adolescência e Vida, e lá no livro Adolescência e Vida, no capítulo 13, ela vai trabalhar as influências da mídia no processo de construção da personalidade do jovem. E ela vai dizer que a mídia, ela tem um poder manipulador muito grande. E uma pessoa que está com sua consciência, que não está desperta, né, que não está no seu processo de autodescobrimento em andamento, ela vai estar sendo fortemente influenciada pela mídia. Não só pela mídia, mas por outros processos ali durante a sua vida. É aquela pessoa que você chega e diz assim, olha, vamos fazer isso, e daqui a pouco chega outra pessoa e diz, vamos fazer aquilo, e ela vai fazer o que a última pessoa disse, porque ela é tão manipulada, né? Ela se permite ser tão manipulada que ela está fazendo ali toda hora o que as outras pessoas estão dizendo, o que a mídia está dizendo. Aquela pessoa que só usa o shampoo que a blogueira indica lá no Instagram dela, né? Não vai ver se realmente a fibra do cabelo dela se dá com aquele shampoo, se o bolso dela, né, pode comprar aquele shampoo. Então, vai estar toda hora influenciada por essas questões. Então, ela diz, automizado pela mídia que o comanda, oferecendo-lhe o tóxico embriagador dos sentidos. Então, assim, se você olhar no seu Instagram, no seu telefone, alguns telefones, eu não sei se são todos, eles dão uma estimativa do tempo que você passa, né, ali no Instagram, no TikTok, né, enfim, em alguns aplicativos, o tanto de tempo que você perde. Né, e às vezes você quer pegar um livro, sentar para ler, mas não consegue ler um capítulo inteiro do livro, porque quer voltar para o telefone
né, ou com o computador e ficar ali horas e horas com o dedo ou com o mouse, né, passando por esses canais, né, de mídia. Então, ela diz, oferecendo tóxico embriagador. Embriaga você de tal forma que fica difícil até de você conseguir se desprender desse processo. E o ser quase sempre não tem tempo, ela vai dizer, ou lucidez para pensar na grandeza de que se constitui, perturbado pelas paixões a que se entrega e que o devora. Então, se em vidas passadas, como vai dizer Hermínio Miranda, né, no livro Diversidade dos Carismas, que é um livro fantástico, né, Hermínio Miranda vai dizer que, em função das nossas encarnações passadas, a gente tem muito tempo já de desvario, de desequilíbrio, de conexão com o mal, né? Joana de Anjos também trabalha essa questão histórica da gente no livro Liberta-te do Mal, quando ela diz que a gente, assim como a Chapeuzinho Vermelho, né? A Chapeuzinho Vermelho, quando vai ali por estrada fora, ela paquera com o mal. Né? Joana de Anjos vai dizer que ela paquera com o mal, porque ela era para ter ido por um caminho, mas ela vai por outro, e a gente faz muito isso. A gente sabe que tem que ir por aquele caminho, mas a gente vai por aquele outro, porque a gente paquera com o mal. E não só paquera, como muitas vezes a gente namora, se apaixona pelo que não deve, né, se apaixonar. E termina, em algum momento, sendo comida pelo lobo mau, como é a história, né, do Chapeuzinho Vermelho, como foi a história do Pinóquio, né, quando entra ali dentro da baleia, né, e tem toda uma simbologia psicológica para fazer uma leitura disso aí. E é muito difícil sair, né? Porque a gente fica ali embriagado. E ela vai dizer assim, o ser quase não tem tempo ou lucidez. Porque Joana de Anjos, vocês lerem os livros dela, ela nunca diz que a gente não tem tempo. Veja que aqui ela diz, o ser quase não conectado tantas vezes com o negativo. E não porque durante as 24 horas a gente não tem tempo. E lá no livro Vida Feliz, Joana de Anjos diz que não existe isso de você dizer, eu não fiz prece hoje que eu não tive tempo. Ela diz, porque não existe isso. Se acorde mais cedo, a orientação que ela dá. Né? Se você já reserva os 5 minutos da prece, não teve tempo naquele momento, acorda mais cedo. Se já acorda 4 horas, acorda 3h55 para fazer a prece. Né? E Divaldo conta que uma vez ele tinha passado o dia todinho em seminários, em palestras, e quando foi à noite, antes de dormir, ele já ia se deitar, e a mãe dele apareceu e disse, Divaldo, a prece. Ele disse, minha mãe, eu passei o dia todinho no evento, seminário, palestra, autógrafo, e carta, né, espiritual e tudo mais. Meu dia foi uma prece. Ela disse, não importa, faça a prece. Então, a gente tem que reservar, né, esse momento, independente do tempo, do cansaço, para a prece. Inclusive, no processo de despertar a consciência, a prece é um mecanismo poderoso para que você, já dizia Madre Teresa de Calcutá, na prece você pergunta e na meditação Deus responde. Então, na prece você vai fazer ali perguntas e na meditação, nessa prece, conversando com Deus, se entregando, como Freud chamava, nesse sentimento de oceania, né, de entrar em contato com esse divino, você vai ouvir as respostas que vêm, né, do alto. E pensar na grandeza de que se constitui perturbado pelas paixões que se entrega e que o devora. E ela continua dizendo assim, desamparado interiormente da fé religiosa, então muitas pessoas estão desamparadas da fé religiosa. Só que não é porque a gente tem essa informação, que é um erro pernicioso que a gente vê dos religiosos. Você encontra uma pessoa com depressão, aí você diz assim, isso é falta de Deus. Isso é porque ela não tem uma religião. Não digam isso. Uma pessoa que está em depressão, uma pessoa que está com ideação suicida, uma pessoa que está com transtorno psicológico, ela não precisa ouvir isso. Não é para ela ouvir isso. Se você está querendo ajudar, não diga isso, porque isso aí alguém muito desequilibrado já vai dizer lá na casa dela. Alguém já disse isso a ela em algum momento. Acolha a pessoa, não vá criticar. A pessoa que está com depressão, com ideação suicida, com transtorno, seja ela qual for, ela não está necessitada de crítica. Ela está necessitada de empatia, de acolhimento. É disso que ela está necessitada. Mas a gente tem, né, se apega, vamos dizer assim, a um texto desse,
onde Joana de Anjos está dizendo aqui, né? Desamparado interiormente da fé religiosa, que lhe oferece da fé religiosa. Então, a pessoa está desamparada dessa fé religiosa, então eu vou dizer isso. Não. Vai chegar um momento em que você vai poder dizer: será que não seria interessante você vir à casa espírita, você fazer o tratamento? Inicialmente, você vai ouvir aquela pessoa, acolher aquela pessoa. Né? Tem gente que chega na casa espírita, quer ficar em pé, não quer sentar na cadeira. Tem gente que força aquela pessoa a ficar em pé. Um dia desse chegou uma moça esquizofrênica no centro que eu participo, e uma trabalhadora, né, da casa muito antiga queria que a moça se sentasse na cadeira. E ela: não, eu quero ficar em pé aqui na porta. E ela queria obrigar a moça a se sentar. Minha gente, nem todo mundo, uma pessoa que tem TDAH, uma pessoa que tem esquizofrenia, ou que está num delírio, num surto esquizofrênico, mesmo que ela não esteja quebrando as coisas, porque nem todo mundo que está surtado quebra as coisas, né? Ela vai conseguir sentar e ficar assistindo a palestra, não. Ela vai conseguir ficar ali da porta, assistir 10 minutos e daqui a pouco ir embora. E já foi suficiente. Não é você pegar e querer obrigar. Aí foi que a moça fez, foi embora. Foi embora, e ela ainda fez pouca coisa, porque se ela tivesse realmente num surto esquizofrênico, ela poderia ter agredido aquela trabalhadora desavisada, né, que foi ali perturbar a moça que estava na porta querendo assistir a palestra. A Federação Espírita Paraibana, há uns 5 anos atrás, fez uma capacitação muito valiosa, e ela convidou Marlon Reikdal, que escreveu o livro Atendimento Fraterno, Ética e Técnica, um livro fantástico, né, prefaciado por Joana de Ângeles, por Manuel Flamengo Miranda, e avaliado já pela Federação Espírita Brasileira, onde tem novas diretrizes sobre o atendimento fraterno, sobre como receber as pessoas na casa espírita, como acolher essas pessoas dentro do centro espírita. É muito importante que nós nos debrucemos, para além daqueles livros do atendimento fraterno de Manuel Flamengo Miranda, encontrar esses livros, comprar esses livros, pedir emprestado, assistir os vídeos que deve ter na internet do seminário com o Marlon e participar quando a nossa federação fizer esse curso, né? Disponibilizar esse curso. Porque eu não sei se eu estou enganado, mas a Federação Espírita da Paraíba, o atendimento fraterno da Federação Espírita da Paraíba é referência nacional, não só no Estado, né? A forma como a federação orienta que seja feito o atendimento espiritual. Então, Joana diz aqui: desamparado interiormente da fé religiosa que lhe oferece cerimônias complexas de cunho meramente social. Olha o carão que Joana de Anjos está dando na gente. Então, em vez da gente fazer uma cerimônia religiosa muito de cunho social, que a gente traga orientações, consolo, amparo realmente às pessoas, objetivando a promoção do ego. Ela diz que muitas vezes é isso, em detrimento do eu profundo. Então, a pessoa está ali toda hora se promovendo, em vez de trazer a mensagem. Afaste-se do psiquismo divino, sua origem, sua meta. Torna-se uma pessoa agnóstica, ou seja, que nem acredita e nem desacredita naquilo que fala. Não obstante, formalmente vinculada a uma doutrina ou seita que lhe ofereça maior contribuição da vaidade ou de recursos transitórios para a valorização do personalismo. Então, tem muita gente que está na doutrina espírita para se promover. Não está no espiritismo porque ama a doutrina, né? Como disse Iraídes, porque conheceu realmente Jesus e está ali com aquela felicidade intrínseca, profunda no seu ser. Está porque está querendo se promover. Não está porque realmente está interessada, né, em se libertar da sua própria ignorância. E ela diz assim: uma visão, porém, mais adequada para análise é que decorre do ser tridimensional. E aqui eu amo Joana de Anjos, porque se vocês pegarem a série psicológica dela, vocês vão ver a validação de Joana de Anjos para as terapias integrativas, para as terapias que trabalham além do convencional, do que a psicologia acadêmica trabalha, que trabalha a ancestralidade do ser. Lá no livro Encontros com a Saúde e a Paz, de Joana de Ângeles, ela tem um capítulo chamado A Fenomenologia do Xamanismo. A Fenomenologia do Xamanismo. Joana de Ângeles falando sobre a importância dessa abordagem.
Joana de Anjos tem um capítulo no livro Vida, Desafios e Soluções, onde ela fala sobre a importância da cromoterapia, que pode ser, inclusive, oferecida dentro da casa espírita gratuitamente, sem substituir de forma alguma, ela levanta essa orientação, o atendimento fraterno. Então, teve gente que diz assim, Joyce, você agora é terapeuta integrativo, e o Espiritismo? Eu digo, você não leu o Espiritismo, porque se você estudasse o Espiritismo, você sabia que Joana de Anjos fala muito bem sobre as terapias integrativas. Então, vai estudar. Leia a série psicológica de Joana de Anjos. Então, ela diz, uma visão, porém, mais adequada para análise é que decorre do ser tridimensional, energia pensante, psicossoma e soma, ou mais legitimamente, espírito, perispírito e matéria, conforme estabeleceu o insigne Allan Kardec, porquanto transitam de um para outro campo vibratório de estrutura diferenciada, as construções mentais, verbais e ações esculpidas nos equipamentos orgânicos, emocionais e mentais, os inevitáveis resultados deles decorrentes. O ser consciente, para finalizar aqui, ela diz assim, isso aqui já é do livro Ser Consciente, viu, Raquel? O ser consciente trabalha-se sempre. O ser consciente trabalha-se sempre. É tanto que tem gente que chega na terapia e diz assim, quanto tempo eu vou fazer? Quantas sessões eu fico bom? Aí eu sempre cito Lacan. Não há cura para o processo analítico, pois o inconsciente não tem fim. Aí Joana de Anjos vem e diz, o ser consciente deve se trabalhar sempre. Sempre. Partindo do ponto inicial da realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras, sem deteriorização, porque se eu quero me encontrar, mas eu já sou tão bom nessa outra área, eu fico me mascarando. Eu não consigo me aceitar. Então, é sem máscaras. Quem é Joelson? Joelson é assim. Eu tenho que acolher esse Joelson nessa encarnação, do jeito que ele é. Sem deteriorização. Para isso, não se julga, não se justifica. Porque tem gente que você pergunta uma coisa, ela começa a se justificar, se defendendo de calma. Ninguém está acusando você. Não há culpas. Só observe o que foi dito. Não precisa você se justificar. Mas tem gente que é armada. Você conta uma coisa e ela já, toda armada, já começa a dizer, não, mas eu faço assim. Não, é porque aconteceu isso na minha vida. Né? Então, não se justifica, não se julga, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se. É você olhar para o seu coração e ver que você ainda tem egoísmo. Que você está doida que a palestra acabe. Porque quer ir assistir outra coisa, né? É natural isso acontecer. É natural. E ela, só para finalizar, só tem mais 2 slides. A identificação segue-se o trabalho de transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, porque se você não se amar, você não vai encontrar pessoas que amem você. Porque o universo, né, Joana de Anjos cita Osho, viu, Raquel? Plenitude, que eu vou citar uma frase de Osho, Osho diz assim, o universo não entende palavras, o universo entende frequências. E Emmanuel diz exatamente a mesma coisa no livro Fonte Viva, quando ele diz, como pensas, viverás. Então, o universo não entende palavra, ele entende frequências. Então, se você não vibra na frequência do amor, não ache que vai chegar pessoas amorosas na sua vida, não. Porque você não ama, né? Então, vai chegar gente que vibra na mesma frequência que você. Gente ciumenta, gente invejosa, gente avarenta, porque você está vibrando nisso. No, eu quero tanto encontrar um marido assim, uma esposa desse jeito. Você é desse jeito? Você tá idealizando? Não, então ele não vem. Ele não vem. Vai vir pessoas exatamente como você é, porque nós somos espelho, nós ressoamos. Emmanuel está dizendo, como pensas, viverás. Né? E isso é na mensagem Parentes, desse livro Fonte Viva. Ele diz assim,
Os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Somente adestrando paciência e bondade, compreensão e tolerância na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, não tem como eu viver grandes experiências se eu não tiver feito esse caminho aqui para trás, todo de volta. Eu não vou encontrar. Auto-amor, autoestima, porque tem gente que se deprecia, percebe suas questões ainda com muito defeito, mas fica se depreciando, fica se menosprezando, fica se vitimizando. Então, Joana de Anjos pede para a gente sair desse lugar. Da oração que estimula a capacidade de discernimento. Ela vai dizer que a oração é poderosa para estimular a nossa capacidade de pensar. Às vezes eu estou querendo tomar uma atitude, faça uma prece. Não precisa ser uma prece de 16 minutos, não. Você faz uma prece e se conecta com o mundo maior, né, com a espiritualidade, e vem aquela inspiração. Com certeza aquela atitude vai ser melhor. Da relaxação que libera das tensões, né, a oração vai trazer isso, esse relaxamento, e da meditação que faculta o crescimento interior. E eu finalizo aqui com essa mensagem que ela diz assim: a conquista da consciência para as fileiras da harmonia somente é possível mediante o estabelecimento de diretrizes saudáveis nas quais mesmos a dor assumiria muitas vezes o local. Então, quando a gente não desperta a nossa consciência da melhor e da mais elevada maneira, possivelmente questões vão estar acontecendo, pessoas vão estar chegando, situações vão estar chegando na nossa vida que vão balançar você, né? Balançar Joelson, e dizer assim: olha, só observe isso aqui. Você tem que olhar para isso aqui. Senão essa consciência não vai ser despertada, né? Já que a gente esquece esse outro caminho, que é um caminho mais leve, é um caminho mais amoroso, é um caminho mais tranquilo. Então, eu utilizei para a gente falar aqui na noite de hoje do livro O Despertar do Espírito, que é o 10º livro da série psicológica, que eu estou aqui olhando para ele, é da edição dos 25 anos da série, e do livro O Ser Consciente, que é o 5º livro, ou é o 5º ou é o 6º, da série também psicológica de Joana de Anjos. São livros riquíssimos, e olha, eu só peguei dois capítulos. E eu peguei, assim, só foi 9 slides, com algumas citações, porque é muito, muito, muito... Raquel já fez palestra sobre o despertar da consciência, que eu já assisti, inclusive, ela fez uma oficina, né, lá na Cafelma, quando Pio Melk estava coordenando, que foi lá no Hotel Maristas, ela e Maiara Maia, muitas outras questões, não só outras questões que podem ser trabalhadas nesse capítulo, né? Mas como é uma fala, é uma coisa muito breve, é para nos instigar a estudar mais, estudar a Joana de Anjos. Joana de Anjos é maravilhosa, leiam, né? Para quem já fez o ESD, está no ESD, ou quem... leiam Joana de Anjos, né? Pergunta a alguém que já estudou, assistam as palestras no YouTube de pessoas que já estudaram mais. Tem livros que explicam a série psicológica de Joana, como esse, Refletindo a Alma, né, a Psicologia Espírita de Joana de Anjos, que é de Marlon Requidal, que eu estava falando, né? Tem esse livro, Cultivo das Emoções, O Caminho para a Transformação Moral, que é somente de Marlon, esse livro. Espelhos da Alma, Jornada Terapêutica, que também é para explicar a obra psicológica de Joana de Anjos. São livros fantásticos e vão estar ajudando a todos nós a entender Joana e colocar em prática. Então, gratidão, caféumistas, né, pessoas que estiveram e estarão presentes online, offline, posteriormente, porque ficou gravado, né, até uma próxima oportunidade. Muito bem, Joel. Muito bem explicado. Uma aula maravilhosa na noite de hoje. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Agora vamos para a apresentação artística do nosso querido Merlano Maia. Com você, Merlano. Adorei a palestra. Inclusive, viu, Joel, me deu vontade de eu voltar a ler esses livros, tudinho aí que você citou, porque você vai mapeando e colocando os livros, é muito bom essa forma, porque é muito instrutiva. Você, inclusive, vai liberando aí sem
que seja obrigando ninguém a nada, mas vai liberando uma bibliografia muito importante. Eu adorei, viu? Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, quero esperança com você. Quando o fruto der e vai dar, um mundo melhor para viver. Quando o fruto der e vai dar, que Deus há de fazer crescer. Vamos cantar e celebrar, você vai ver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, tristeza não vai mais haver. Quando o fruto der e vai dar, toda paz irá florescer. Quando o fruto der e vai dar, a miséria irá escafeder. O mundo vai viver de amar, vai ser bom viver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. Quando o fruto der e vai dar, o preconceito vai morrer. Quando o fruto der e vai dar, a diversidade há de ter. Quando o fruto der e vai dar, toda a humanidade vai ser uma irmandade a se amar, vai ser bom viver. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança. Em cima daquela serra plantei um pé de esperança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança, que é para melhorar a vida com seus frutos de bonança. E para lembrar esse nosso encontro, Joelson, valeu, Joelson, um beijo para você, maravilhoso, amigo. E para melhorar cada vez mais esse nosso encontro e lembrar esse fim de semana que foi maravilhoso para todos nós, né? Quem esteve aqui viu que coisa linda. Quem não esteve, porque a gente se abraçou demais, a gente... Não faz inveja, Verlânio. Foi uma bênção, foi um momento assim maravilhoso, matando a saudade. Aí a gente vai cantar uma música que também prepara para a prece, não é? Lembra desse mantra que eu cantei? Paz, eu venho em paz, eu canto a paz, te trago a paz, eu sou da paz, eu sou da paz, a paz, a paz, eu venho em paz, eu canto a paz, te trago a paz, eu sou da paz, eu sou a paz, a paz. Isso é café, meus amores, beijo no coração, muita paz, paz, paz para todo mundo, muita luz. Muito obrigado, Verlânio. Não esperava menos de você. Você sempre está por cima. Agora vamos ouvir a nossa querida Raquel, que é a coordenadora geral da CAFEL. Que alegria maravilhosa, minha gente, estarmos juntos. Isso é Cafelma. Estamos verdadeiramente contagiados com tanta emoção nesta noite luz. Parabéns, querido Joelson.
muita gratidão pelo estudo, pelo incentivo para todos nós estudarmos. E esta frase que me tocou profundamente, de Joana de Ângeles, que deve fazer parte do nosso viver, o ser consciente deve trabalhar sempre. Então, cada um de nós, a gente aprende que o despertar da consciência deverá ser contínuo para todos nós, para que a gente possa ir rumo à evolução que nos aguarda. E a Café proporciona isso através de um sentimento de harmonia, de fraternidade, de entrelaçamento, congressamento, para que a gente possa se unir com muita humildade, assim como Jesus nos ensinou. Então, como falávamos, quero agradecer a todos vocês, porque estivemos na prévia da Cafelma agora, dias 12 e 13, aqui na Paraíba, na União Espírita Deus, Amor e Caridade, Casa da Vovozinha, onde tivemos momentos de muito amor, de muita fraternidade, aprendizado, e queremos dizer para vocês que, aos que não estavam presencialmente, mas estavam no coração, na emoção, estavam no nosso coração, nós falávamos os nomes de vocês e com muita alegria sentíamos a presença de vocês. Isso para contagiá-los, para que se preparem, porque nós teremos o nosso grande encontro da Semana Santa, desse movimento de amor e luz que é a Cafelma. Agendem-se aí, minha gente, 6 a 9 de abril de 2023, lá no C-Treino. Os anfitriões maravilhosos, cafelmistas pernambucanos vão estar para nos receber em Carpina, Pernambuco. Então, quem ainda não fez a sua inscrição, por gentileza, busque o seu coordenador e faça a sua inscrição. Vamos estar juntos, de quinta a domingo, nesse movimento que é a Cafelma, para que possamos, sim, ainda mais aprender e vivenciarmos momentos abençoados deste movimento que só quem consegue realmente compreender quem está junto, viver uma Cafelma, uma vez cafelmista, sempre cafelmista, não é? Então, assim, abraçamos a todos, busquem os seus coordenadores com as informações. Queremos abraçar, aqui hoje temos alguém pela primeira vez, que é o nosso querido irmão Alex Costa, mais uma vez dizer para você que é uma gratidão, você, um beijo muito carinhoso, e você veio pelo convite de Irailde, para a gente é uma ponte de luz, então assim, ó, você já é luz também conosco, meu querido. Todos Alex que aqui... é baiano, é Irá? É baiano. É baiano, né? Então todos que aqui estão sentindo isso, dizer para vocês da emoção de rever Margarida, né, de Alagoas também, que estávamos morrendo de saudade, de Lourdes, que está conosco, que não esteve na última vez, ou seja, os nomes de cada um de vocês que aqui se encontram, sintam-se abraçados. E, é claro, nós temos um encontro marcado todas as terceiras sextas-feiras do mês. Então, em dezembro, né, a última reunião da Cafelma do ano. Aguardemos, estaremos na terceira sexta-feira, no dia 16 de dezembro, mais uma Cafelma virtual. Porque Cafelma é isso, não podemos deixar que essa chama... Mas foi maravilhoso a presencial, não foi não, Kel? Exatamente, então, mas acontece que a presencial foi maravilhosa, mas também nós sentimos essa energia fantástica. É só para deixar um negocinho na cabeça de quem não veio. Nas virtuais também acontecem isso. E aí, assim, ó, agradecer mais uma vez a Carlos pela direção abençoada, Eurides fazendo a prece, a Gimar, que vai nos brindar com a sua prece também, a parte artística com o poeta amado Merlânio Maia, o poeta da paz, né? E aguardem, na próxima Cafelma, em dezembro, nós vamos ter mais parte artística, porque Cafelma é talento. E a gente tem muitos poetas, cantores... Lembrando que o poeta tem um canal no YouTube, Poeta da Paz. Quem quiser conhecer mais coisa, tem lá, viu? Um beijo no coração. Beijo no coração. Que bom você, né, Merlane, divulgando aí seu trabalho. E assim, ó, o pedido que nós fazemos para encerrar a nossa fala é oremos uns pelos outros. Oremos por este movimento Cafelma. Queremos desejar saúde, como aqui... para todos que aqui estão, agradecer a presença, não é? Nunca mais tínhamos tido Conceição, lá do Ceará, que maravilha, ela está conosco, Janaína, também do Rio Grande do Norte, está voltando conosco, é uma bênção. Então, isso representa para nós essa alegria deste movimento que nos traz
tanto aprendizado e, assim, a forma de realmente nós buscarmos ser um ser melhor e levarmos toda essa energia positiva para os nossos lares, os nossos familiares, todos que estão lá fora, porque isso é viver os ensinamentos grandiosos de Jesus. Então, assim, mais uma vez, né, agradecer também, ó, Ferreirinha também conosco, né, estando aqui, participando com a gente, todos vocês, sintam-se todos abraçados, e dizer para você, Joelson, que você está tombado no patrimônio histórico da Cafelma. Então, por gentileza, esteja também sempre conosco e aguarde novos convites, porque você também é cafelmista. Obrigada de coração, um beijo a todos e possamos, sim, nutrir a nossa alma com esse sentimento de harmonia, alegria, embora saibamos que tantos problemas estão acontecendo no geral, no nosso planeta, mas quando sai do coração de todos nós, e na certeza que temos que não cai uma folha de uma árvore seca sem a permissão de Deus, nós somos as mãos operosas de Deus, que podemos sim fazer a diferença, podemos fazer melhor na nossa vida, em um gesto de amor, de fraternidade e de despertar, porque o mundo, o planeta irá regenerar-se, sim, quando nós nos regenerarmos interiormente. Assim iniciou a fala belíssima de Joelson, falando-nos dessa questão do mundo interior. Obrigada, beijo no coração e estejamos juntos, unidos no grupo de WhatsApp. Com você, Carlos, obrigada, um beijo grande para você. Para vocês também. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Vamos hoje dormir sossegado, com nossas consciências menos pesadas, né? Depois dessa palestra. E vamos pedir ao nosso querido irmão, Edmar, para fazer a prece final. Liga o microfone, Edmar. Obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que possamos nós, nesse momento, cearenses, natalenses, paraibanos, pernambucanos, norte-rio-grandense, alagoanos, sergipanos e baianos, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe neste momento sublime, em que todos nós, elevando o nosso pensamento ao alto, possamos, primeiramente, agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por essa noite maravilhosa, por essa live sensacional. Queremos também, neste momento, ficar por aqueles, por um motivo ou outro, não foi possível estar presente, pedir também por todos aqueles necessitados, e mais do que tudo, pedir, senhor Leopoldo Machado, os mentores, doutor Bezerra de Menezes, pela paz desse país. Neste momento, todos nós possamos, no minuto de reflexão, agradecer. Senhor Jesus, nos encontramos unidos e reunidos em teu santo nome, através das tuas páginas maravilhosas, através do teu amor divino, em que tantos necessitados necessitam de uma oração, em que tantos caídos necessitam de um apoio, em que tantos desempregados necessitam de um emprego, em que tantos nos hospitais, Senhor, necessitam de uma mão diligente espiritual e material. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Mestre, as nossas ofensas, ajudando a nos perdoar por estar ofendido. Não nos deixais, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória. Neste sentimento, nesta maneira sublime que todos nós estamos, interligados com o alto, possamos dizer muito obrigado, muito obrigado. Jesus nos abençoe. Nossa Mãe Santíssima nos cubra com o seu manto sagrado. Que a paz possa reinar em todos os lares, tanto cafelmista como quem não são cafelmista. Muita paz, muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado, dizemos nós, meu amigo.
Muito obrigado a todos por essa noite. E os jovens que vão se acordar cedinho, vão nadar agora, essa hora, graças a Deus, inclusive eu, precisamos nadar, ganhar nossas energias para amanhã a gente cair na luta. Depois das 10 horas, né? Tchau para todos. Boa noite, meus Boa amigos. noite. Um abraço, Euridice. Um abraço, Euridice.